E aí, tudo bem? Professor Bruno, Redação Mais e Literatura Mais. Olha só, gente, voltamos aqui hoje com mais uma dica sobre o vestibular da UEPG. Um comentário sobre o livro de poesia, publicado em 1975, da poeta mineira Adélia Prado. Vamos lembrar que dentro de Bagagem, este livro, ele tem a maior parte dos poemas, são poemas em versos livres. Nós temos poemas ora longos, ora mais curtos, tematizando sobre questões que são importantíssimas para Adélia Prado. Vamos lembrar que Bagagem é a primeira obra dela, então publicada na década de 70, em que naquela época tubarões aí, me perdoe a licença poética, estão nadando na literatura brasileira. Nós temos Vinícius, Drummond, João Cabral, temos vários poetas importantíssimos. Adélia Prado estreia na literatura, mãe de 5 filhos, órfã de pai e mãe, professora, ou seja, vivendo numa cidade como Divinópolis, interior de Minas Gerais. É isso que nós encontramos em parte de Bagagem, um livro de estreia de uma autora que tematiza sobre suas experiências. Para ela, Adélia Prado, a poesia é uma experiência religiosa ou um encontro com a subjetividade do eu, ok? Então, assim, muita atenção, o livro se divide em 5 partes. Essas 5 partes, elas misturam temas. Então, a Adélia Prado não trabalha com única temática, mas tem algumas coisas que são principais. A primeira parte do livro chama-se Com Licença Poética, e ali a Adélia Prado vai fazer o quê? Vai se apresentar, vai mostrar a sua influência, vai falar exatamente das suas influências literárias, a sua fixação por Carlos Drummond de Andrade. O primeiro poema Com Licença Poética dialoga com o poema de 7 Faces. E ela fala exatamente dessa influência, da importância da literatura. Ponto 2 que aparece ali, a questão da experiência religiosa, Deus, a questão dos contatos com orações, as lembranças exatamente do catolicismo aparece muito forte. 3, família. A família é componente importantíssimo para Adélia Prado, ok? Então nessa primeira parte a linguagem é uma linguagem prosaica, né, coloquial, mas ela oscila. Quando ela fala de cotidiano, a linguagem é mais simples. Quando ela fala de Deus, ela deixa uma norma culta, ela se posiciona com um sinal de respeito. A segunda parte do livro, que é Com Jeito e Amor, ela vai falar exatamente da visão feminina sobre o amor, vai falar exatamente muitas vezes de um eu lírico, né? Tipo, que pertence à experiência do que é ser mulher. Então o que vocês têm que ficar atentos? Que essa mulher representada pela Adélia Prado é uma mulher simples, é a mulher que casava, que criava os filhos, que trabalhava em casa, a dona de casa, como se fosse a avó de vocês lá. Bem diferente do padrão de mulher, por exemplo, do contemporâneo, bem diferente das personagens do livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Então a visão feminina aqui dentro do Bagagem, principalmente nessa relação com a família, na relação com os sentimentos amorosos, é uma questão de a mulher se colocar exatamente com respeito com relação a essas instituições, que seja o amor, que seja a família. E também aqui aparece aquela questão bem coloquial, né? Ele bateu o osso, por exemplo, no prato para chamar o cachorro no dia de domingo. Aí nós vamos para 2 partes que falam bastante de um conceito importantíssimo em Bagagem, que é a representação da família, da mãe, do pai, da irmã, de uma espécie de orfandade. Vamos lembrar que a Adélia Prado publica Bagagem com 39 anos, e é exatamente, em um poema ela fala, dói minha cabeça aos 39 anos, né? E ela era órfã de pai e de mãe. Tá? Então, em Sarça Ardente 1 e Sarça Ardente 2, que são citações, por exemplo, religiosas, está relacionado com Moisés, esse tipo de coisa, nós temos aqui muitos poemas que falam das mortes na família, da morte da irmã, da morte da mãe, da morte do pai, fala da casa laranja que o pai construiu, que sempre lembrava um amanhecer. Então essa questão da família aparece bastante. E ela termina o livro
com um poema, o único poema da parte chamado Alfândega, que é como se fosse uma viagem. Então, bagagem é uma viagem, e o que ela deixa na alfândega? Apenas um dente enraizado. Vamos lembrar o seguinte, que é uma espécie de gradação nesses poemas. A primeira parte lá, que é com licença poética, são 66 poemas. Aí você vem para a parte que ela vai, a visão feminina sobre o amor, um jeito e amor, são 19 poemas. E depois você vai... Desculpem, são 16 poemas. Daí Sarça Ardente 1 e Sarça Ardente 2 vai caindo no número de poemas e você chega com um poema único no final do livro. Então, assim, máximo de atenção. A UEPG, por característica, não, pelo menos no vestibular de inverno, não perguntou questões específicas sobre poemas, ficou mais na divisão do livro, sobre a tematização geral dele. E é isso daí, gente. É um livro de poesia, é um livro que não se utiliza de sonetos, muitos poemas têm os seus versos brancos, que são versos sem rimas, e muitas vezes nós temos ali presenças de diálogos com orações, com exatamente o anúncio de falecimentos, com lápides. É um livro de poesia de uma poeta que se consolidou na literatura brasileira, exatamente com uma linguagem que vai do simples ao erudito. Mas em bagagem, o máximo que ela alcança é exatamente essa questão mais cultural, mais norma culta quando fala de Deus, e quando fala, por exemplo, da família, fala dos sentimentos, fala do seu esposo, do Zé, ela é mais cotidiana, mais prosaica. É isso daí, gente. Bagagem, Adélia Prado, grande obra da poesia brasileira na lista da UEPG.